Em uma sala de hospital, o silêncio ecoa, denso e pesado. O ar parece mais frio, carregado de uma angústia invisível. Naquela cama, a vida se agarra por um fio, e o tempo, antes um aliado, agora é um carrasco implacável. Os olhos da família, fixos no rosto pálido, revelam uma mistura lancinante de amor, desespero e uma pergunta silenciosa que grita no fundo da alma. E agora? Os médicos, com a voz embargada pela gravidade da situação, pronunciaram as palavras que ninguém jamais quer ouvir. Não há mais o que fazer. O chão parece desabar. Mas e se, no limite da esperança, um sussurro surgisse, um convite ao abismo da incerteza, prometendo uma chance? Uma droga ainda não testada, um experimento científico. Você aceitaria esse convite? Você arriscaria a última centelha de vida em nome de um talvez? Essa é a encruzilhada que nos confronta hoje. Uma questão que pulsa no cerne da nossa humanidade, rasgando o véu da tranquilidade e nos jogando no turbilhão da ética e da compaixão. É justo usar medicamentos experimentais em pacientes terminais? Pare por um instante. Feche os olhos. Imagine-se ali. A vida, essa tapeçaria intrincada de momentos, risos e lágrimas, está se desfiando. E a morte, essa velha companheira silenciosa, se aproxima, revelando sua face mais cruel. Diante dessa iminência, a alma humana se agarra a qualquer migalha de esperança. Quem ousaria condenar um pai, uma mãe, um filho, por buscar o impossível, por tentar reverter o irreversível? O dilema é tão antigo quanto a própria dor. De um lado, a chama bruxuleante da esperança, a miragem de mais um dia, um fôlego extra, a chance de um adeus não dito. Do outro, a fria e cortante lâmina da incerteza, o peso dos riscos, a possibilidade de infligir mais sofrimento a quem já carrega o peso do mundo. É como se estivéssemos pendurados por um fio sobre um precipício, e a única coisa que nos resta é a fé, cega e desesperada. Você já sentiu aquela adrenalina correndo nas veias quando tudo está em jogo? Aquela sensação de que o universo conspira para te empurrar para o limite? A situação de um paciente terminal e sua família não é apenas análoga a um jogo de apostas. É o próprio jogo da vida, onde as fichas são os últimos segundos de fôlego, os últimos sorrisos, os últimos toques. O desespero, esse mestre cruel, nos empurra para a beira do precipício, e qualquer faísca no escuro, por mais tênue que seja, se torna um farol, uma promessa de salvação. Mas o que são esses medicamentos experimentais? Não são poções mágicas, nem elixires milagrosos da ficção. São a vanguarda da ciência, a esperança em sua forma mais bruta e incerta. Pense neles como as sementes de um futuro que ainda não germinou. Elas podem carregar o potencial de uma floresta exuberante, mas também a fragilidade de uma vida que nunca florescerá. A medicina, meus caros, é uma ciência de paciência e rigor. Cada medicamento que hoje nos alivia, nos cura, nos prolonga a vida, trilhou um caminho árduo e meticuloso. Anos, por vezes décadas, de pesquisa incansável. Primeiro, em tubos de ensaio, onde a vida ainda é apenas uma teoria. Depois, em modelos pré-clínicos, onde a esperança ganha corpo, mas ainda não alma. E, finalmente, em seres humanos em fases que testam a segurança com lupa e a eficácia com bisturi. É um processo lento, burocrático, sim, mas cada etapa é um escudo, uma barreira protetora contra o desconhecido, contra o perigo que se esconde nas sombras da inovação. Mas e quando o tempo não existe? Quando o ponteiro da vida avança sem piedade, marcando os segundos que se esvaem? É nesse limiar que a ética e a compaixão colidem, forçando-nos a confrontar o impensável. Imagine um paciente com uma doença que devora a vida, que já exauriu todas as opções conhecidas, que já ouviu a sentença final. O que lhe diríamos? Sinto muito, a ciência ainda não encontrou sua resposta, e você deve esperar na fila da burocracia enquanto a vida se esvai. Ou há uma nova droga, ainda não validada, ainda um enigma, mas talvez seja a sua única chance. É um fardo insuportável, não é mesmo? A responsabilidade de uma decisão assim recai sobre ombros já curvados pela dor,
pela exaustão. É como estar em um barco à deriva, em meio a uma tempestade, e alguém lhe oferece um tronco, que pode ser sua salvação ou o peso que o afundará de vez. Você se arriscaria? O maior desafio aqui, o nó górdio que nos paralisa, é discernir entre a esperança genuína e a ilusão cruel. Ninguém, em sã consciência, deseja iludir uma família que caminha sobre brasas. Imagine a dor de alimentar uma falsa esperança, de submeter alguém, já devastado pela doença, a um tratamento que não apenas falha, mas que rouba os últimos resquícios de dignidade, conforto e paz. Mas, ao mesmo tempo, quem somos nós para apagar a última faísca de esperança nos olhos de alguém? E se aquele medicamento experimental, aquela bala de prata da ciência, for de fato a chave? E se puder não apenas prolongar a vida, mas infundir nela uma nova qualidade, permitindo mais um entardecer, mais uma conversa sincera, mais um "eu te amo" que ficou preso na garganta? É como caminhar sobre um fio de navalha, com o abismo da prudência de um lado e o oceano da compaixão do outro. De um lado, a responsabilidade primordial de não causar dano, o juramento hipocrático que guia a medicina. Do outro, a pulsante humanidade, o desejo incontrolável de aliviar o sofrimento, de estender a mão para quem está se afogando. Se a vida é um emaranhado de caminhos, para o paciente terminal, ela se transforma em um beco sem saída. E é nesse ponto que os medicamentos experimentais surgem como a promessa de um atalho, um desvio inesperado quando todas as portas se fecharam. Primeiro, e talvez o mais fundamental, o argumento da autonomia. Quem detém o direito inalienável de decidir sobre o próprio corpo, sobre a própria existência, senão o próprio indivíduo? Se um paciente, em plena posse de suas faculdades mentais, plenamente ciente dos riscos, decide lançar os dados uma última vez, por que, em nome da burocracia ou da prudência, negar-lhe essa prerrogativa? Seria como dizer: sua vida em sua fase final não é digna do risco inerente à pesquisa. Isso não soa como uma afronta à própria essência da individualidade? Segundo, a possibilidade do benefício, mesmo que mínimo. E se a droga experimental, contra todas as probabilidades, trouxer um alívio, um prolongamento que seja de dias, semanas, meses? Em quadros terminais, cada instante extra é um diamante, um tesouro inestimável, um pôr-do-sol a mais, um abraço apertado, uma palavra final. Cada dia é um presente, uma chance de tecer novas memórias, de selar despedidas, de harmonizar pendências. É como encontrar um oásis no deserto, quando a sede já lhe consome a alma. Terceiro, e este ponto ressoa com a melodia da eternidade, o uso compassivo de medicamentos experimentais pode ser um catalisador para o avanço da ciência. Pense nesses pacientes. Ao aceitarem participar de ensaios clínicos, mesmo no limiar da vida, eles se tornam pontes para o futuro. Eles doam seus últimos fôlegos para que a pesquisa avance, para que a cura seja encontrada, talvez para seus filhos, para seus netos, para gerações que nem sequer conhecem. É um legado de altruísmo, uma forma de perpetuar a existência, de deixar uma marca indelével na tapeçaria da humanidade. É como o desbravador que abre uma picada na floresta virgem para que outros possam trilhar um caminho mais seguro. Mas a face da moeda tem outro lado, e é nossa responsabilidade como seres pensantes encará-lo com a mesma coragem. Os argumentos contra o uso de medicamentos experimentais em pacientes terminais são igualmente contundentes e exigem nossa mais profunda reflexão. Primeiro, o espectro dos efeitos colaterais desconhecidos. Esses medicamentos, como já mencionado, são um salto no escuro. Não temos o mapa completo de suas interações com o complexo ecossistema do corpo humano, de seus impactos a longo prazo ou da possibilidade de causarem danos irreversíveis e talvez até piorando um quadro já desesperador. É como mergulhar em águas desconhecidas, sem saber o que se esconde nas profundezas. A promessa de um tesouro pode ser grande, mas o risco de encontrar um monstro marinho é real. Segundo, a assombrosa questão do custo. E não falo apenas do custo financeiro. Embora o acesso a essas terapias de ponta
muitas vezes seja uma barreira intransponível para a maioria. Falo do custo humano, da moeda de sofrimento. Submeter um corpo já exaurido e uma mente já fragilizada a um tratamento incerto pode significar mais dor, mais exaustão, mais tempo confinado, a leitos hospitalares, longe do calor do lar, dos beijos dos entes queridos. É justo prolongar a vida se essa vida for um calvário de dor, desprovida de dignidade e conforto? Seria como manter uma flor murcha em um vaso, sabendo que ela nunca mais desabrochará, apenas para contemplar sua agonia. Terceiro, e talvez o mais insidioso, a falácia da esperança. A fronteira entre a esperança genuína que nutre a alma e a ilusão que a consome é etérea, especialmente em momentos de desespero. Existe o risco real de que pacientes e familiares, em sua ânsia por um milagre, se agarrem a promessas vazias, esgotando seus últimos recursos emocionais, financeiros e físicos, em uma empreitada com chances ínfimas de sucesso. É como perseguir um arco-íris no horizonte, sabendo que, por mais que corramos, jamais o alcançaremos. E aqui, uma reflexão que clama por nossa atenção: a dignidade na morte. Muitas vezes, o maior ato de amor e cuidado para um paciente terminal não reside em mais uma droga, mais um tubo, mais uma intervenção, mas sim no cuidado paliativo. É assegurar que a dor seja mitigada, que o conforto seja primordial, que os últimos dias, as últimas horas, sejam vividas com paz, rodeadas de afeto, longe da agressividade de tratamentos inúteis. É permitir que o sol se ponha em serenidade, com todas as cores do crepúsculo. A labiríntica complexidade deste tema nos lança em um labirinto de questionamentos éticos. Quem detém a palavra final? O paciente em sua vulnerabilidade, a família em sua angústia, o médico em sua sabedoria e limitação, e a sociedade, essa entidade abstrata, que papel desempenha nesse teatro da vida e da morte? Em algumas nações, como os Estados Unidos, leis como o Right to Try, direito de tentar, buscam empoderar o paciente, permitindo-lhe buscar medicamentos experimentais. A premissa é nobre, a autonomia do indivíduo. Mas será que a autonomia, em meio ao desespero, é sinônimo de sabedoria? No Brasil, a discussão se desenrola por meio de instrumentos como o uso compassivo, uma autorização excepcional para drogas não aprovadas em casos de ausência de alternativas. Mas quem traça a linha? Quem define os limites? É como um jogo de xadrez com milhões de peças, onde as regras são obscuras e cada movimento pode deflagrar um terremoto de consequências imprevisíveis. O tabuleiro é a própria existência humana. Permita-me compartilhar uma história que, em sua simplicidade, ecoa a complexidade desse dilema. Conheci uma família cuja pequena filha, com apenas 8 anos, travava uma batalha desigual contra uma doença rara e implacável. Os médicos, de mãos atadas, haviam esgotado todas as possibilidades conhecidas. Foi então que a notícia de um medicamento experimental, testado em um continente distante, acendeu uma chama no abismo. A esperança, essa fênix que renasce das cinzas, irradiou-se como um farol na noite mais escura. Eles venderam o que tinham, mobilizaram amigos, familiares, estranhos. Um exército de corações unidos em uma única oração: a cura. A menina foi levada, o tratamento experimental iniciado. Nos primeiros dias, um milagre parecia se desenrolar. O sorriso da criança, antes apagado, voltou a brilhar. Seus olhos, antes sem vida, cintilavam com a alegria de viver. A família celebrava cada pequena vitória como a conquista do Everest. Mas a alegria, como a névoa matinal, começou a se dissipar. Os efeitos colaterais, fantasmas silenciosos, emergiram das sombras. Primeiro, náuseas, depois, dores lancinantes e, por fim, a consciência se esvaiu. O medicamento, que havia sido a promessa de vida, transformou-se em um torturador. A família, com a alma dilacerada, enfrentou a decisão mais cruel de suas vidas: interromper o tratamento. A menina, em seus últimos dias, não tinha mais o brilho nos olhos, mas sim a sombra da dor. Ela partiu alguns dias depois, não em paz,
mas em sofrimento. Essa história nos assombra com a pergunta: valeu a pena? Os dias de sorriso fugaz compensaram a agonia dos momentos finais? Não há resposta fácil, nem um julgamento simples. É na profundidade dessas indagações que reside a beleza e a dor de nossa condição humana. A verdadeira causa raiz de toda essa tormenta, meus amigos, é o nosso inato e visceral medo da finitude. Ninguém deseja a própria morte, ninguém suporta a ideia de ver quem ama partir. A morte, esse véu impenetrável, é o grande tabu, a sombra que nos persegue desde o primeiro sopro de vida. E diante dela, nossa mente, em um ato desesperado de autodefesa, busca incessantemente por atalhos, por desvios, por qualquer ilusão que nos faça acreditar que podemos ludibriá-la. Outra causa raiz igualmente potente é a pressão social e a cultura do milagre. Vivemos em uma era em que a cura para tudo parece estar a um clique de distância. Somos inundados por notícias de avanços científicos espetaculares, de tratamentos revolucionários, e isso incendeia uma expectativa irreal. Quando a medicina convencional não tem mais respostas, é como se fosse uma falha, um fracasso pessoal, e não a dura realidade da condição humana. E assim, a busca por algo novo, experimental, se transforma em uma cruzada, quase uma obrigação social. Como então podemos navegar por essas águas turvas e incertas? Não há uma bússola infalível, mas há princípios que podem nos guiar com alguma luz. A primeira e mais crucial solução é a comunicação radicalmente honesta e transparente. Médicos devem ter a coragem de ser brutalmente sinceros com pacientes e familiares sobre os riscos reais, os benefícios potenciais e não garantidos, e a vasta incerteza dos medicamentos experimentais. Não crie miragens. É como um guia que aponta os perigos do caminho, não os esconde, mas oferece suporte para enfrentá-los. A informação é o nosso maior aliado. Pacientes e familiares devem ser encorajados a pesquisar exaustivamente, a questionar incessantemente, a compreender cada nuance do processo. Não se conforme com a primeira resposta. Busque segundas, terceiras opiniões. É como um detetive que busca cada peça do quebra-cabeça antes de arriscar uma conclusão. Cada caso é um universo em si e deve ser submetido a uma rigorosa avaliação por um comitê de ética independente. A decisão de usar um medicamento experimental não pode ser tomada no calor da emoção ou sob pressão. Deve ser um processo calmo, deliberado, que priorize a dignidade do paciente acima de qualquer outra coisa. Em vez de uma obsessão pela cura a qualquer custo, devemos abraçar o cuidado. Em muitos casos, o maior presente que podemos oferecer a um paciente terminal é o conforto, a ausência de dor, a dignidade e a oportunidade de passar seus últimos dias cercado de amor e paz, longe de intervenções invasivas e inúteis. Investir em cuidados paliativos de excelência não é desistir, é amar e respeitar a vida em sua totalidade até o seu ponto final. É como permitir que o livro se feche suavemente, com uma história completa. A jornada de uma doença terminal é uma maratona de dor e exaustão. Oferecer suporte psicológico e emocional contínuo a pacientes e seus familiares é fundamental. Eles precisam de um porto seguro, de um ombro para chorar, de ferramentas para navegar o luto antecipado e a despedida. A ciência não pode parar. Precisamos continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, sim, mas sempre com a mais alta ética e responsabilidade, colocando a segurança e o bem-estar dos pacientes como pilares inegociáveis. A vida é um sopro, e quando esse sopro está prestes a se findar, a complexidade das escolhas se agiganta, desafiando nossa própria definição de humanidade. É justo usar medicamentos experimentais em pacientes terminais? Não há uma resposta simples, um sim ou um não, que abrace todas as nuances. A resposta é um mosaico de esperanças, de dores, de éticas e de mistérios. Acredito, com a alma na voz, que o mais vital é que essa discussão seja travada abertamente, sem tabus, com a mais profunda compaixão, com empatia inabalável e com um respeito sagrado pela vida em todas as suas fases. Que a busca pela esperança, essa força motriz da existência,
jamais se transforme em uma fonte de sofrimento desnecessário. E você que atravessou essas palavras conosco, qual é a sua verdade? Se a vida de alguém que você ama estivesse em jogo, qual seria a sua escolha? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua voz é essencial para tecer o fio dessa conversa tão profunda e humana. E se este vídeo de alguma forma tocou sua alma, compartilhe-o com quem precisa refletir. Vamos juntos transformar a reflexão em ação e a dúvida em diálogo. Porque no final das contas, a vida é sobre as escolhas que fazemos e, mais importante, como as fazemos.